eu vou apresentar o portfólio de produtos da Prodite Nutrição Clínica. Então, sempre que um indivíduo não atende plenamente às suas necessidades nutricionais por meio da alimentação convencional, ele é candidato à terapia nutricional. Esta pode ser parenteral ou enteral. E a nutrição enteral pode ser via sonda ou via suplemento nutricional oral. Ela também pode estar presente no domicílio, no hospital ou no ambulatório. Aqui eu gostaria de destacar que a Prodite Nutrição Clínica é referência em nutrição domiciliar. E isso é muito importante não só para aquele profissional que está no domicílio, atuando no domicílio, mas também é muito importante, é imprescindível para o profissional que está no hospital, porque a alta do paciente ela se inicia na admissão hospitalar, o preparo para a alta. Então, o familiar, ele é uma peça vital no cuidado ao paciente no domicílio. Então, ele precisa se sentir preparado, treinado, seguro. E é o profissional que vai fazer essa orientação ao familiar, ao cuidador. Dessa forma, eu começo apresentando para vocês, então, a linha Trophic, que é a nossa linha de dietas padrão para nutrição interal. Eu vou começar apresentando a dieta mais padrão, que seria o Trophic Basic. Então, o Trophic Basic aqui nesse litro vai ter 1.200 calorias. E se esse paciente precisa concentrar mais, ou seja, de um volume menor, ele pode utilizar o Trophic 1.5. Aqui no litro já vai ter 1.500 calorias. Se ele precisa de mais proteínas, ele pode utilizar o Trophic EP. Então, além de 1.500 calorias aqui nesse litro, ele também vai ter mais proteína. Se esse paciente tem uma restrição ou não pode consumir proteína animal, nós temos a opção do Trophic Soia. E se esse paciente precisa de fibras, nós temos o Trophic Fiber, uma mistura de fibra solúvel e insolúvel. Toda essa linha de dieta líquida ela é completa e balanceada, ou seja, aqui dentro tem tudo o que o paciente precisa: proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas, minerais. A gente também tem a apresentação pó da linha Trophic. Então, nós temos a opção Trophic Basic, que seria a dieta sem fibras, e o Trophic Fiber, que seria a opção com fibras. Essas dietas pós, elas têm flexibilidade de diluição. O que isso significa? Lembra que aqui eu tenho 1.200 calorias, aqui eu tenho 1.500. Com o pó, eu consigo essa flexibilidade. Eu posso fazer em 1 litro 1.000 calorias, 1.200, 1.500. Então, eu consigo uma flexibilidade de diluição, mas elas também são completas. Tudo que o paciente precisa, ele vai encontrar nessas dietas. Eu gostaria de destacar que vocês estão vendo que a linha Trophic é uma linha de sistema aberto, que é a linha mais utilizada no domicílio. Ela permite a nutrição intermitente, que é muito mais fisiológica, então vai auxiliar na recuperação, na manutenção do estado nutricional, também da síntese muscular. E além desse benefício clínico, a nutrição intermitente também permite mais liberdade ao paciente. Isso é um ponto muito importante, porque agora que esse ente querido finalmente saiu do hospital e está em casa, ele precisa se integrar à rotina da família novamente, ou à nova rotina da família. Inclusive, é até recomendado que esse paciente, ele se sente à mesa, ele participe das atividades, da rotina dessa família, e o afeto, o cuidado, ele ameniza o sofrimento desse paciente. Mas é muito importante lembrar que o conhecimento, ele também ameniza o sofrimento do cuidador. Então, voltando aqui à linha Trophic, eu gostaria de explicar para vocês que depois de aberta, a dieta líquida, ela pode ficar 24 horas na geladeira, e depois que a dieta pó for diluída com água homogeneizada, ela pode ficar até 12 horas na geladeira. Inclusive, deixa eu explicar para vocês essa questão da dieta pó. No rótulo vai vir como preparar. Dentro do pote tem uma colher medida, então vai ter indicação de quantas colheres medida, com quantos ml de água, filtrada ou fervida, vão ser necessários para a preparação da dieta. E daí ela fica pronta para ser administrada no paciente.
A indicação da linha Trophic é a partir dos 10 anos de idade ou conforme a prescrição, e até os 10 anos nós temos então o Trophic Infante, ele é a nossa dieta pediátrica. Ele não é uma fórmula infantil, ele é uma dieta pediátrica, então pode ser utilizado até 10 anos. Ele também é uma nutrição completa, pode ser usado como fonte exclusiva de nutrição na sonda, assim como o restante da linha Trophic, e também, se precisar, pode ser utilizado via oral para complementar a alimentação de crianças. Inclusive, pode ser feito receitas de acordo com a liberação da dieta dessa criança. Então, agora vamos falar da nossa linha de suplemento nutricional oral. Então, o Energizip ele é um suplemento pronto para consumo, ele pode ser indicado em diferentes situações, então para pacientes desnutridos, pacientes idosos, oncológicos, com lesão por pressão, pacientes com AIDS. Então, são diferentes indivíduos que podem necessitar de uma suplementação nutricional oral, também com diferentes objetivos. Pode ser para reverter um estado nutricional inadequado, manutenção do estado nutricional, então são diferentes formas de uso. Ele é pronto para consumo, como eu comentei, e tem diferentes sabores. Também temos o Benmax, que é o nosso suplemento hiperproteico, então a indicação dele vai ser em necessidades elevadas de proteína. Então é muito comum, por exemplo, pacientes bariátricos depois da cirurgia ter essa necessidade elevada de proteína. Para vocês terem ideia, eu trouxe aqui para vocês a pirâmide alimentar adaptada do paciente bariátrico. Então, normalmente, a base da nossa alimentação são os carboidratos, é o que a gente consome em maior quantidade. Aqui no caso da pirâmide do paciente bariátrico, vocês podem ver que a proteína já aparece no primeiro nível da pirâmide, porque a necessidade dele é muito elevada. Por isso, o uso de um suplemento pode auxiliar em muito esse paciente a conseguir a sua necessidade proteica. O Benmax, ele também vai ter lipídios, carboidratos, só que em menor quantidade, justamente para respeitar essa pirâmide alimentar. E também é completo de vitaminas, minerais, não tem adição de açúcar. A proteína dele é só do soro do leite, que tem uma excelente digestibilidade para esse paciente que normalmente vai conseguir comer pouco. Então, o Benmax é uma opção nessas situações que precisa de muita proteína. Agora eu vou apresentar para vocês a linha especializada. Então, começando pelo Diamax, o Diamax ele é uma nutrição especializada para o controle glicêmico. Então, toda a composição dele vai ser para auxiliar nesse controle da glicemia. Então, ele tem alto teor de ácidos graxos monoinsaturados, que aqui eu vou chamar de MUFA. Ele tem somente maltodestrina de tapioca, ele não tem adição de frutose, de sacarose. Ele tem fibras, ele tem um cofator chamado carnitina. Então, toda essa composição faz com que o paciente tenha um melhor controle glicêmico. Então, vai ser melhorando a sensibilidade à insulina, diminuindo o requerimento de insulina, melhorando o perfil lipídico. Então, todos esses mecanismos auxiliam no controle glicêmico. Essa embalagem de 200 ml, ela pode ser consumida ao longo do dia, conforme necessidade, prescrição para esse paciente. Uma indicação que acontece bastante tanto no hospital como no domicílio é na ceia desse paciente para controlar a glicemia noturna, evitar a hipoglicemia. E também temos a opção do Diamax em 1 litro, que daí já vai ter um foco muito maior para uso exclusivo na sonda, assim como na linha Trophic. O Diamax é uma nutrição completa e balanceada, então por isso que ele pode ser utilizado de forma exclusiva na sonda. Só que o litro também tem sabor, então ele também pode ser utilizado oral caso necessário. Então agora eu vou apresentar para vocês o HD Max, ele é a nossa nutrição especializada para aquele paciente com insuficiência renal crônica em processo dialítico. Então, esse paciente precisa de uma dietoterapia bem específica. Ele precisa repor o que é perdido nas sessões de diálise e precisa controlar alguns micronutrientes. Então, ele vai ter alto teor de proteínas, de vitaminas hidrossolúveis que são perdidas nesse processo de diálise, e ele tem níveis controlados principalmente de potássio, de fósforo e de magnésio. Ele é completo, ele também tem demais vitaminas e minerais, mas de uma maneira equilibrada em forma de uma nutrição especializada para esse paciente. A sugestão de consumo vai ser muito individual, de acordo com a prescrição do paciente, necessidade em relação à quantidade, mas no caso do uso nos dias da sessão de hemodiálise, é interessante que esse paciente consuma após a sessão.
para ele repor tudo que ele perde. O PeptiMax é uma nutrição especializada para distúrbios da absorção, digestão de nutrientes, como por exemplo em doenças retocolite ulcerativa, doença de Crohn, síndrome do intestino curto. Então são pacientes que precisam de uma dietoterapia especializada. No PeptiMax, a proteína dele já é hidrolisada. Então, diferente do restante da linha que eu apresentei, onde a proteína ela está de forma intacta, aqui no PeptiMax a proteína já hidrolisada é mais fácil de digerir e absorver nessas doenças. Também a fonte lipídica do PeptiMax, a maior parte é TCM, que são os triglicerídeos de cadeia média, que também tem uma absorção e uma digestão melhor e mais rápida. Além dessa combinação de nutrientes de rápida digestão, o PeptiMax também tem glutamina, adição de glutamina, que é o combustível para enterócitos, colonócitos, garantindo a integridade intestinal. Ele é completo, então ele tem todas as vitaminas e minerais, ou seja, se precisar, pode ser utilizado como fonte exclusiva de alimentação, então pode ser utilizado na sonda. Vai ser preparado, assim como eu comentei no Trophic Basic, Trophic Fiber, na linha Trophic, então é preparado da mesma maneira e pode ser utilizado exclusivo na sonda. Ele também pode ser utilizado como um complemento se tiver necessidade do uso oral. E Max é a nossa nutrição especializada desenvolvida para o paciente oncológico. Então, ele tem uma combinação de nutrientes para esse paciente. A gente chama de Pro3+, que são as proteínas. Ele tem proteínas do soro do leite, leucina e zinco. E ele também é uma nutrição sem sabor. Então, o que acontece com o paciente oncológico? Ele tem um grande desafio, a partir do momento do diagnóstico, que é um equilíbrio entre o que ele realmente precisa, as necessidades nutricionais, e o que ele de fato consegue muitas vezes se alimentar. Então, o manejo nutricional é muito importante e o suplemento nutricional oral ele auxilia muito nesse sentido. Então, aqui, além do paciente receber uma nutrição especializada para ele vai poder adicionar no que ele gosta. Ele não tem sabor, então pode ser colocado em preparações doces, preparações salgadas, sem alterar o sabor do alimento. Ele vai poder colocar naquilo que ele gosta, que ele quer consumir, claro, desde que liberado dentro da dieta dele. Em relação às proteínas do soro do leite, elas são bem importantes para esse paciente, porque elas têm uma excelente digestibilidade. Ele também tem leucina, que é um aminoácido muito importante para a síntese proteica. Então, esses pacientes eles podem apresentar perda de massa muscular, então ela vai auxiliar na recuperação da massa muscular. E ele também tem o zinco, que é muito importante o paciente oncológico consumir diariamente, para evitar deficiências desse nutriente que estão relacionadas à alteração do paladar. Mas além desse Pro3+, que é a combinação desses nutrientes, ele também vai fornecer calorias, lipídios, as proteínas, como eu comentei, e demais vitaminas e minerais. Então é uma nutrição balanceada para o paciente oncológico e lembrando sem sabor para ele adicionar no que ele preferir. Além da nossa nutrição enteral, oral e especializada, nós temos também a linha de módulos, o Enterfiber, que seria um módulo de fibras, uma mistura solúvel e insolúvel para o equilíbrio da microbiota intestinal. Nós temos o Protein PT, que seria o nosso módulo de proteínas, somente proteína, e o Carboc, que seria o nosso módulo de maltodextrina. Além desses três produtos, desses três módulos, nós também temos o Sustenlac, na opção de 3 sabores, que seria um complemento lácteo. Então, vai complementar com proteínas, vitaminas e minerais a alimentação das pessoas. Essa é a linha de produtos para nutrição integral da ProDiet Nutrição Clínica, e eu agradeço a atenção de vocês.